Olá, nesse vídeo 4 de uso do R no RStudio é introduzido o uso de pacotes ou packages do R. O uso de pacotes é muito importante para quem trabalha com R, porque isso amplia as possibilidades de análise de dados e gráficos no R e RStudio. Será mostrado como instalar e ativar pacotes. É também mostrado exemplos de uso de pacotes usando funções e banco de dados instalados em pacote. Espero que vocês achem útil essa apresentação. Ok? Vamos em frente. Ok. Então essa nova apresentação será sobre pacotes, ou package, do R. Falando de pacote ou package, nós falamos também de library e falamos de funções. Funções essas contidas nos pacotes. A grande maioria dos pacotes do R contém funções. Alguns contêm banco de dados ou contém apenas banco de dados. Para usar um pacote, é suficiente instalar apenas uma vez no computador, a não ser que se faça uma nova instalação do R, aí tem que se colocar novamente os pacotes, ou que surja um pacote mais novo, uma nova versão. E a gente quer que essa nova versão substitua uma versão anterior. E o que seria library? Ou o que é library? A library é o local onde um pacote está armazenado no computador. Se nós quisermos usar as funções de um pacote em uma determinada análise, nós devemos ativar o pacote. E isso pode ser feito usando esse comando library, seguido do nome do pacote, entre aspas. Ou podemos também ativar esse pacote ou package, indo lá naquela janela onde tem files e package. E vamos lá e nós clicamos naquela linha correspondente ao nome do pacote. Muito bem. Vários pacotes, eles são nativos do R, sendo automaticamente instalados ao instalar o R e são disponibilizados quando nós estamos usando o R. Alguns pacotes, eles estão armazenados na internet, mais frequentemente no repositório da CRAN, precisando ser instalado no computador para ser usados. Nós vamos mostrar como isso é feito. Pacotes podem ser também baixados para o computador para serem posteriormente instalados. Aí vai ter uma forma de instalação diferente do que a gente instala o que está na CRAN, né? No repositório da CRAN. E os pacotes podem ser também desenvolvidos por qualquer usuário do R, ou para uso pessoal, ou para ser distribuído para outros usuários. Por exemplo, o professor pode ter um pacote e distribuir para os seus alunos esse pacote. Para demonstrar como instalar o pacote, como ativar o pacote, como usar algumas funções, vamos iniciar aqui criando, né, mostrar como se criaria ou abrir um script já existente. Então, vamos lá no menu, em File. Se queremos um arquivo, criar um arquivo novo, vamos aqui em New File e clicamos aqui em R Script. No caso de ter já um arquivo de script que a gente quer abrir, a gente vem aqui em Open File. Em seguida, serão mostradas formas de instalar packages do R usando o RStudio. Então aqui vamos mostrar uma das formas de instalar o pacote, né? Essa seria instalando o pacote usando a função install package. E coloca aqui o nome do pacote. Então aqui a gente está mostrando dois desses pacotes que a gente vai demonstrar aqui durante a apresentação. Que são, primeiro, o EPR, né?
e esse package mass. Está aqui escrito aqui como um comentário, basta instalar apenas uma vez, né? Depois tem ativação. Então, ativação, se a gente for usar o EPR ou o MESS, a gente vai ativar. Então, ativação, esse comando library, né? E com o library não precisa o nome do pacote estar entre aspas, né? Diferente quando a gente faz install.package, tem que colocar aspas para o nome do pacote. Aqui está a forma 2, usando o menu, vai aqui em Tools, Install Package, aí vai aparecer essa janelinha aqui, você vai colocar o nome do pacote, mas não se preocupe, não precisa saber exatamente colocar o nome. Por exemplo, se aqui a gente colocar DPL, ele já vai colocar uma lista de tudo que começa com DPL, aí você vê DPL YR, aí você clica aqui. Clicou aqui, você clica, está aqui embaixo, não está vendo, mas aqui está dizendo instale, né? Ok? E aí faz a instalação é feita. Aqui mesmo vocês vê aqui a terceira forma. Se vocês vão aqui e que clica aqui em package, logo após você clica em install, então package, install, aparece essa janela aqui. E, similarmente ao que foi feito aqui, você vai ver aqui, lembre que tem que ter aqui, ó, escrito aqui, repositório CRAN, aqui também, porque tem outras formas de você também fazer essa fora do repositório CRAN. Então, você tem que estar, para essa aqui que a gente vai fazer, tem que estar aqui, repositório CRAN. E aqui você coloca o nome do pacote que quer colocar, né? Já falei que não precisa exatamente colocar aqui, digitar o nome completo do pacote, que à medida que vai colocando as primeiras letras, vai aparecendo a lista de pacotes que começa com aquela letra e tal. E aí você escolhe aqui, quer instalar, clica aqui, install, ok? O pacote pode estar em outro site da internet que não seja o CRAN, né? Eu botei aqui no console, mas poderia ser, essa linha poderia estar aqui no script também, da mesma forma. Então aqui está Install Package, esse pacote tem o nome de Epicalc, mas está dizendo aqui que ele está no repositório que tem esse endereço aqui, né? Então, à medida que você clica aqui, né, com Enter ou Return, você vai fazer o processo de instalação, né? Se quiser depois usar esse pacote Epicalc, você vai ter que ativar o Epicalc usando o Library Epicalc, similar ao que fez aqui com o Library Mesh e Library EPR, ok? Muito bem. Ok. Quinta forma, o pacote ele pode estar no computador já, quer dizer, ser um arquivo no computador, né? E você quer instalar esse pacote. Então, vamos pegar essa primeira parte aqui para a gente conversar. Então, o que é que você vai fazer aqui, certo? Lembra que quando nós fizemos ali no menu, e a gente vai fazer de novo aqui no menu, né? Então, quando a gente chegar aqui, em vez de colocar que a gente vem, que o pacote ele está no CRAN, a gente vai colocar aqui que você vai instalar um pacote que está no arquivo no seu computador, certo? Então, troca o CRAN para a origem desse pacote, né? Vai instalar de um arquivo do computador. Então, na hora que você clica aqui, ele abre essa janela aqui, né? Todos esses pacotes terminam com tem essa terminação aqui, tar.gz.
Então você escolhe o que você quer, vai lá no diretório, no lugar exatamente do computador onde está esse arquivo, e aí você vem para essa parte aqui, né? Ele cai aqui nessa janela aqui, porque você aqui vai dar no browser, você vai exatamente lá no local onde está, e aí você instala. Esse pode ser, inclusive, um pacote feito pelo usuário, por você próprio fez esse pacote e está lá no computador. Então, você vai usar. Se mandar para o seu estudante, mandar para um colega, pode mandar no e-mail, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai baixar para o computador e vai fazer a instalação. Ok? Ok. Instalamos pacotes. Se vamos usar um pacote, vamos ativar. Então, nós vamos ativar com o comando, né, library e o nome do pacote. Então, se queremos usar o epr, vamos library epr, o mess library mess. E aqui está o resultado aqui no console mostrando que esses dois estão já ativados. Ok? E na outra forma, nós vamos usar aqui essa janela aqui do package. Se a gente clica aqui, vai abrir essa janela aqui. E aqui vocês estão vendo o seguinte, por exemplo, aqui já está marcado, mas antes dele ser ativado, ele não estaria com essa marca aqui. Então aqui, se eu marquei aqui, é porque eu ativei esse pacote, né? E aí vocês estão vendo aqui, onde aparece aqui mostrando de que está ativado esse pacote. Você quer conhecer um pouco mais sobre essa função app.2 by 2, que é uma função do epr. O que é que você pode fazer? Você pode colocar aqui esse sinal de interrogação e o nome da função. Então, abre aqui nessa janela aqui do help. Né? Então, aqui você vai descendo e tal, e você tem explicação de como é que você usa essa função. Né? Pode ser com essa interrogação e o nome da função, ou você escreve help e o nome da função que interessa, né, entre parênteses e entre aspas. Ok? Quer listar o conteúdo desse package? Você pode usar essa função ls aqui. Está aqui, colocou aqui o nome do package epr. Coloquei aqui todo o comando para vocês. ls, abriu aqui o parêntese, aspas, package, dois pontos, epr, aspas, fecha o parêntese. Sempre é bom lembrar que o R diferencia minúscula de maiúscula. Então, epr tem que ser escrito dessa forma. E minúsculo, P minúsculo, I minúsculo, R maiúsculo. Ok? E veja vocês a quantidade de funções disponíveis no epr, né? Aquela função que nós solicitamos ali, mostramos como solicitar o help, que é o app.2 by 2. Vamos usar ele aqui para mostrar algumas coisas. E vamos mostrar isso aqui também. O app.testes, que é voltado para medidas de teste diagnóstico. Ok? Vamos usar esses dados desse livro aqui de epidemiologia, do Gordes, para a gente demonstrar o uso de uma das funções do epr. Esses dados são de uma infecção por streptococo que ocorreu dentro de uma cadeia em Miami, né? Então aqui estão os dados, aqui eu peguei basicamente esses dados aqui para olhar se a relação entre
a ingesta de salada, sanduíche de salada de ovos, de ovo, tinha relação, guardava uma relação com, estava associada com essa infecção, né? Então aqui ele estava aqui com os dados, quem ingeriu e quem não ingeriu, né? E os dados de quem desenvolveu a infecção e o total em cada grupo. Então, gerei aqui essa tabela, né? Então, 226 indivíduos que ingeriram salada, vocês tiveram o sim ou não, os números, e dos indivíduos que não ingeriram salada, o sim de doente e o não de doente, ok? Bom, a função que nós vamos usar vai ser o ep.2/2. Essa função pertence ao EPR, mas o EPR já está ativado, né? Através do library EPR. Bom, primeiro ponto, vamos definir essa tabela aqui, né? Então aqui nós temos 176, 50, né? Os indivíduos que ingeriram salada, 176 doentes, 50 não doentes, e dos indivíduos que não ingeriram salada, nós temos 27 doentes, 46 não doentes. Então aqui a gente usou essa função matrix, só tem números, então a matrix ela é representada apenas por número, e a gente está colocando aqui número de linhas igual a 2, e que essa tabela vai ser organizada por linha. Então, by row equal true. Isso significa que 176 e 50 vai ser colocado na primeira linha, o 176 e o 50, e depois 27 e 46 vai ser colocado na segunda linha, né? E esses resultados, gerados por essa função matrix, vão ser transferidos para esse objeto denominado aqui tb.sanduíche. Logo em seguida, o que foi que a gente fez aqui? Solicitamos listar essa tabela tb.sanduíche, que é mostrada aqui abaixo, certo? Muito bem. A tabela está aí e a gente pode trabalhar com essa tabela, mas sempre é interessante uma documentação, né? Quero ter certeza, quem vê essa tabela aqui, de que essa coluna aqui, onde tem 136 e 27, se refere aos números de indivíduos doentes. E 50 e 46 nessa coluna se refere aos não doentes. Da mesma forma que na linha a gente tem os resultados por salada sim e salada não. Que tal organizar melhor essa tabela apenas por questão de documentação? Essa tabela está ok, podemos usá-la para fazer as análises, mas é sempre interessante ter as coisas muito bem organizadas e documentadas nos programas que a gente faz, né? Ou no R ou em qualquer outro software de estatística. Documentação é fundamental, é importante para não ter dúvidas na hora das análises. Para organizar melhor e melhor documentação, nós vamos usar essas linhas de comando aqui. Então a gente está colocando aqui, row name significa os nomes que vão estar na linha, e botamos aqui, né? Tem que ter esse C aqui antes, né? De concatenar, né? Sanduíche igual assim, sanduíche igual a não. Você pode fazer de outra forma, quer dizer, eu estou apenas dando um exemplo aqui, ok? E infecção, em termos da coluna, a coluna vai dizer se está infecção ou não, quer dizer, a doença aqui, né? Foi uma infecção, sim e não. Então vamos ver como vai ficar essa tabela depois que a gente rodar essas duas linhas de comando. Rodamos essa linha de comando, como ficou? Não vai deixar dúvida a quem vê isso aqui, né? Quer dizer, aqui as colunas, infecção sim, infecção não. E aqui se refere a sanduíche ingeriu ou não ingeriu, ok?
usando aquela função do epr, ep.2x2, ou ep.2x2, 2x2, né? Lá é uma tabela 2x2, né? Traduzindo isso de uma forma clara para o português. E aqui ele está dizendo ep.2x2, abriu e fechou parêntese, colocou aqui, ó, transferiu aqui, essa tabela que está aqui, você coloca ela aqui dentro, entre esses parênteses, e especifica aqui o método, que o seu estudo é um estudo de coorte fechado, em que você tem total de indivíduos aqui. Então, isso chama coorte.count. Tem outros métodos, dependendo do tipo de estudo. Se é um estudo de coorte, se é um estudo que tem tempo para evento, se é um estudo de caso-controle, o método aqui a ser especificado vai ser um método diferente. O que é que você está fazendo aqui? Está jogando isso, ou guardando, né, dentro desse objeto aqui, que deu o nome de RES. Pode ser outro nome, mas eu quis colocar RES de resultado. RES para me lembrar, né? Sempre é interessante botar nomes que faz com que você se identifique o que é que você fez ali. RES.sanduíche, né? E posteriormente vai chegar aqui, vai clicar aqui para o resultado ser mostrado lá no console. E está aqui o resultado no console. O outcome é infecção, sim. Infecção, não, né? Positivo e negativo aqui é se ingeriu ou não sanduíche. Exposto e não exposto, arrumação da tabela, que foi você que organizou dessa forma. E você tem aqui qual foi o risco, né, durante aquele surto. Entre os indivíduos que ingeriram o sanduíche, foi quase 78%, os que não ingeriram foi em torno de 37%, o que isso equivale a um risco relativo de 2,11. Com intervalo de confiança de 95%, que vai de 1,55 a 2,85. A diferença de risco, também chamado de risco atribuído, de aproximadamente 41 pontos percentuais, que é essa diferença aqui entre esses dois riscos aqui, 77,9% e 37%. Bom, você não quer listar aqueles resultados completos porque você apenas está interessado em alguns resultados. Você tem aqui esse objeto aqui que você chamou de rs.sanduíche. Esse objeto ele guarda vários atributos, vamos dizer assim, que podem informações ou dados que podem ser retirados, extraídos dele. Para fazer isso, o que é que você faz? Você vai usar esse sinal aqui, né, de moeda. Estando ao lado desse sinal de moeda, pressione a tecla Tab no teclado do seu computador. Escolha RES, como está aqui. Coloque novamente esse sinal. Pressione novamente Tab. E aí você vê uma série de opções de resultados para colocar. Vamos escolher aqui o risco relativo não ajustado, esse tipo aqui de WALD, ok? E vamos ver o que vai acontecer. Seguimos em frente, pedimos para o risco relativo, pedimos também para a diferença de risco, o risco atribuído. O que aconteceu? Que a gente tem aqui o risco relativo. Se você olhar ele aqui, é exatamente isso o que você tem em cima, só que aqui está em duas casas decimais, aqui não, certo? Mas seria o risco relativo, e aqui você tem a diferença de risco, o risco atribuído. Vamos aqui, você vai ver que corresponde isso aqui. Vai imaginar, se você quiser representar isso aqui, não com tantos números, mas com duas casas decimais, pergunto para você, tá lembrado? O que é que a gente faz? Fizemos isso anteriormente, usamos a função round e especificamos que queremos em duas casas decimais. Então é simples, né? Vamos lá? Pronto.
Então usamos aqui round e colocamos aqui 2, né? Aqui está o resultado, né? Agora está exatamente igual aqui, né? Ok? Muito bem. Vamos usar a função MESS. Essa função MESS tem muito banco de dados. Então aqui, se você especifica aqui, quer ver banco de dados que está lá no MESS, olha aqui seria o comando. Data ou data, abre parênteses, fecha parênteses, bota aqui package igual MESS, né? Tá aqui também, coloquei aqui para vocês verem e repetir isso se vocês quiserem listar no banco de dados, nessa função, nesse pacote, o que é que tem de banco de dados. Esse seria o comando. E olha aqui, tem um banco de dados que a gente vai usar aqui como exemplo, esse banco de dados que olhou uma relação de uma série de fatores da mãe que estivesse relacionado com um recém-nascido com baixo peso. Então, esse banco de dados que chama birth weight, né? Mas birth WT. Ok? Clica aqui para fechar essa janela e a gente voltar ao nosso trabalho no script do R. Então, o pacote já foi ativado logo lá no início, usando library, o pacote MESS, e esse é um banco de dados que está lá no pacote. Então vamos carregar esse carregar esse banco de dados com esse comando data ou data, né? Abriu o parêntese, botou o nome do banco de dados, fechou o parêntese, né? Esse comando aqui, dim, já usamos ele anteriormente, naquele vídeo de banco de dados, vai dar a dimensão desse banco de dados, né, do birth weight, né? Então vamos lá, aqui a dimensão está aqui 189 significa o número de registros que existe nesse banco de dados, e existem 10 variáveis. Solicitamos aqui em ver os 6 primeiros registros com essa função head, né? E aqui vamos contar aqui uma variável, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 variáveis, né? Que já tinha sido dito aqui, né? Bom, queremos informação sobre esse banco de dados, entender quais são as variáveis que estão nesse banco de dados. Vocês já viram anteriormente que com o sinal de interrogação, né, a gente solicita um help, né? Então está listado aqui, nessa janela aqui, uma descrição desse banco de dados, né? Então, se a gente olhar aqui, a gente vai ver que essa variável low diz se o indivíduo, se a criancinha nasceu, ou recém-nascido, com um peso menor do que 2,5 gramas, e nesse caso ele é considerado baixo peso, né? Tem várias outras variáveis aqui, como a idade da mãe e tal, raça e se a mãe era fumante ou não fumante, né? Também aqui nessa variável smoke, ok? Lembra que nós carregamos o pacote Epicalc. Chegamos aqui, podemos fazer isso no console, né? Em vez de fazer, pode ser no console ou no janela de script, nós ativamos esse Epicalc, né? E aqui, estamos aqui no console. Qual é a diferença do console para a janela do script? A janela do script você grava. No console, isso que a gente está fazendo aqui, está fazendo. Mas se quiser manter isso, é bom a gente passar isso para a janela de script e salvar na janela de script, ok? Mas funciona no console. Então, solicitei aqui essa função, par. Então, veja como funciona, mflow. Então, isso especifica como é que você quer que o gráfico apareça aqui nessa janela de gráfico. Aqui, se eu estou dizendo aqui
colocamos aqui um C, né, de concatenar, 1, 2. Então, nós queremos que os gráficos sejam organizados em uma linha e duas colunas, né? Vamos usar uma função do AppCalc chamado tab1, ok? E vamos pedir aqui tab1, abriu parênteses, fechou parêntese, colocou aqui burst weight, o sinal de moeda e low de baixo peso, né? Então aqui está a distribuição, né? 189 indivíduos, você tem 130, 100 baixo peso, ou seja, 69%, em torno de 69%, e 31% dessas crianças recém-nascidas com baixo peso, né? Então, aqui embaixo, nós solicitamos por mães fumantes, então, em torno de 115 das 189 não eram fumantes, que corresponde a 60, em torno de 61%, em torno de 39% elas fumaram, né, durante a gestação, né? E aí, isso é colocado aqui no gráfico, também, em gráfico, né? Colocado aqui em gráfico. Então, a gente vê de que dessas 189 mães, né, 130 tiveram crianças com baixo peso, ou, perdão, crianças sem baixo peso, ou seja, zero, código zero, e 59 dessas 189 tiveram crianças com baixo peso ao nascer, né? No que diz respeito a fumar ou não fumar, entre 189, 115 eram fumantes e 74 não fumantes. Ok, então aqui está ótimo, dá uma boa representação, nos ajuda a entender essa distribuição dessas duas variáveis. Vamos imaginar, você quer algo um pouquinho mais interessante, até para mostrar isso no slide ou numa publicação, e quer mostrar com cores, okay? Detalhes, né? Fácil, você vai usar o tab 1 também, tem aqui esse argumento, né, COL e tal, e aqui a gente pode especificar as cores, né? Então aqui, coloquei aqui cores até diferentes para vocês verem as variações, né? Então solicitou, botou aqui o C de concatenar, então a primeira coluna, primeira barra vai ser azul, a segunda vermelha para smoke. E para baixo peso, a primeira vai ser rosa, né, pink, e a segunda barra vai ser verde. Pronto, aqui está o resultado. Okay? Apenas para ficar uma coisa um pouco mais interessante. Não é obrigado a ser assim, mas se você quiser, por alguma razão, né, tem essas opções. Será que a mãe ser fumante estava relacionada com baixo peso? Boa pergunta, vamos analisar, ok? Bom, eu quero a tabela assim, dessa forma, certo? Em que venha, no caso de baixo peso ou não baixo peso, venha 1 primeiro e o 0 depois. Quer dizer, eu tenho assim uma relação entre doentes e não doentes, e fumante e não fumante, certo? Bom, eu poderia manter a mesma variável, né, que vinha anteriormente, a variável era low e a variável smoke, mas eu vou criar aqui novas variáveis. Então, criei uma variável chamada baixo peso, e essa baixo peso vai ser uma variável do tipo factor, e que vem da variável low, e os níveis, eu coloquei essa ordem aqui, 1 e 0. Né? Porque se eu não colocar dessa forma, a tabela vai ser nessa ordem 0, 1. Né? Então, os níveis 1 e 0. E para fumante, vai ser uma variável factor, que vem dessa variável smoke, e os níveis vai ser 1 e 0. Em seguida, criei essa tabela aqui, que dê esse nome aqui, tab
ponto fuma B peso. Poderia ser outro nome, mas foi o nome que eu criei dessa forma. E vou usar aqui table, né? Table, essa função, e essa variável fumante, que já existe agora no banco de dados, porque foi criado aqui anteriormente, então essa tabela vai ser fumante, baixo peso, né? Muito bem, e aqui eu solicitei para listar. Posso usar essa tabela para nossas análises, né? Mas posso documentar melhor essa tabela, ok? Ok, aqui está aquela tabela mostrada no slide anterior, né? Sem muita documentação. E aqui está uma tabela com melhor documentação, né? Para isso, nós utilizamos esses comandos aqui, que estão aqui representados. Então, torna uma tabela mais fácil de ser entendida e não deixar dúvidas a que esses números se referem. Ok? A nossa pergunta é se existe uma associação entre o hábito de fumar da mãe e a criança, o recém-nascido, ser de baixo peso, né? Então, vamos aqui, né? Estamos usando aqui o app 2x2, a tabela que nós geramos, está ela aqui, e o método Studio Cohort. Só que aqui agora o que é que a gente vai... Só que em vez de mostrar todos os resultados, nós estamos interessados basicamente no risco relativo, né? Então vamos solicitar aqui. Vocês já viram anteriormente como fazer isso, né? Solicitar aqui desse objeto apenas da parte que foi guardada nele, só o que se refere ao risco relativo. E queremos mostrar as duas casas decimais. Então usamos o round, né? Usamos o round e está aqui. Então, no seu trabalho, no seu artigo que você vai escrever o risco relativo comparando fumante e não fumante, foi de 1,61, mostrando de que o risco de uma criança ou de um recém-nascido com baixo peso foi 61% maior nas mães que fumavam do que nas mães que não fumavam. Com 95% de certeza, o risco relativo é algum valor que vai de 1,06 a 2,44. Agora nós vamos colocar uma questão de teste diagnóstico e vamos usar essa função apptestes, okay? Que é também do appr. Então aqui é o seguinte, nós estamos avaliando esse teste diagnóstico e o valor desse teste diagnóstico no diagnóstico de uma determinada doença, né? E você tem um padrão ouro para identificar essa doença. Você teve 396 indivíduos que o padrão ouro identificou com a presença da doença e 128 sem a doença. Então, vamos arrumar a tabela, né? Podemos usar matrix, né? Porque só tem números, né? Função matrix. E aqui nós temos 352, 12, né? 352, 12, 45 e 116. Organizamos por linha, né? Duas linhas. E está aqui da mesma forma que nós fizemos em exemplo anterior, né? Guardamos isso em tab.teste e botamos aqui, jogamos dentro desse objeto, que eu chamei aqui de res.tab.teste, esse resultado aqui, que a gente chamei aqui, ó. Usei essa função apptestes e usei apptestes usando a tabela chamada de tab.teste, né? E aqui, quando nós solicitamos os resultados que estão guardados lá no objeto, nós tivemos esses resultados aqui, né? Uma sensibilidade de 89%, uma especificidade de 91%, e aqui estão as likelihood ratio positiva e negativa, né? Tem muitos resultados, pode ser que você queira basicamente para colocar no seu trabalho só os likelihood ratios,
né? Ou só a sensibilidade, especificidade. Ok? Então, vocês já aprenderam que isso é possível de ser feito. Mostrar poucos resultados, só o que realmente interessa. Aqui em cima estão os resultados mais completos e aqui você está pedindo basicamente a likelihood ratio positiva, PLR, e vai mostrar isso arredondado para duas casas decimais. E aqui abaixo as likelihood ratio negativas. Está aqui, saiu aqui o resultado. Pode comparar aqui que vai ser exatamente igual, porque, né? 9,40 a LR positiva, 9,46 com 95% de certeza é algum valor entre 5,5 e 16,23, né? E a likelihood ratio negativa está aqui 0,13, 95% de certeza é algum valor que vai de 0,09 a 0,17. Então chegamos no final desse vídeo 4. O uso do R requer prática. Se alguma coisa não ficou claro, é importante que vocês voltem, vejam o vídeo novamente e procure praticar. Eu recomendo assim, cada exemplo que for dado ali, você procure repetir aquele exemplo que é dado, né? Com isso vai fortalecendo realmente o seu aprendizado. Se está iniciando no R, eu recomendo ver os vídeos anteriores que fizemos. Então tem o vídeo 1.1, que é a instalação do R em RStudio. 1.2 dá uma introdução explicando com mais detalhes o que é o R e o que é o RStudio. Tem o vídeo número 2, onde introduz algumas funções estatísticas para vocês praticarem. E o 3 entra no conceito de banco de dados e comparação entre grupos, né? De forma que, prosseguindo com os vídeos, se vocês praticam os exemplos, a minha expectativa é que vocês vão se tornar cada vez mais conhecedor e lidando com R de uma forma cada vez mais fácil e mais efetiva. Ok? Então, até o próximo vídeo. Sucesso!